Essa palavra que eu vou pregar hoje para vocês, Deus começou a falar comigo há 2 anos lá em Jerusalém. Sabe quando o Espírito Santo traz aquele insight, aí você fala, pera lá, tem alguma coisa aqui? E eu comecei a buscar a Deus e a pesquisar. E Deus trouxe essa palavra tremenda que o pessoal que esteve comigo em Israel já recebeu, vai receber o reprise, né? Vai ser mais uma vez abençoado, porque é uma palavra maravilhosa que vem diretamente do trono de Deus. Querido, certa vez Jesus subiu a Jerusalém para uma das festas. A Bíblia diz que ele foi celebrar uma das festas. Não diz exatamente qual seja, nós supomos que seja festa de tabernáculos, pela cronologia dos fatos. Uma das 3 festas que todo judeu era convocado, todo judeu acima de 20 anos era convocado para subir a Jerusalém, ou era Páscoa, ou era Pentecostes, ou era tabernáculos. Provavelmente era a festa de tabernáculos. Jesus chega a Jerusalém, entra por uma porta chamada de Porta das Ovelhas. E vai a um lugar muito próximo daquela entrada chamada de Tanque de Betesda. E lá ele encontra um homem que estava há 38 anos esperando por uma cura. Porque a tradução dizia que de vez em quando o anjo vinha e mexia as águas. E a primeira pessoa que entrasse naquelas águas que foram mexidas pelo anjo era curada. E aquele homem, por 38 anos, ficou esperando. Era paralítico e não podia descer aquelas águas porque ninguém o levava. Quando as águas se moviam, cada um tentava entrar primeiro, né? E Jesus então trava um diálogo com ele e fala, escuta, você não quer ser curado? Ele disse, mas eu estou há 38 anos aqui, ninguém me coloca na água. E Jesus então mostra para ele que ele não precisava de que alguém o colocasse. Que ele, Jesus, ia curá-lo. E aquele homem saiu de lá curado e ele ficou tão impactado que saiu contando a sua história. E os judeus ficaram indignados, porque era um sábado. E vieram aguir Jesus. Poxa, você vai curar no sábado? Você está quebrando a lei. E Jesus então tem a oportunidade de começar a contar àqueles líderes por que ele tinha vindo. E no capítulo 5, no versículo 39, ele traz uma verdade linda, maravilhosa, que na minha opinião é uma das verdades mais centrais da Bíblia. E Jesus diz assim, examinais as Escrituras, vós julgais ter nelas vida eterna, elas mesmas testificam de mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo que toda a história, a linda história que a Bíblia nos conta, tem um protagonista. Esse protagonista se chama Jesus. E mesmo contando todos os fatos extraordinários que ele fez, suas curas, seus ensinamentos, a apoteose, o ápice da sua história aconteceu na cruz, lá no Calvário. A verdade é tão clara nesse sentido que quando Jesus entrega o seu espírito, há um grande terremoto e o templo de Jerusalém teve o véu rasgado de cima e embaixo. Que véu era esse? Era o véu que separava a primeira câmara interna, chamada de lugar santo, dos santos. Isso nos indica que a partir da morte de Jesus, o caminho de volta para a presença de Deus foi aberto. Diga para a pessoa do teu lado, o caminho para a presença de Deus está livre. Antes de Jesus morrer, somente um homem podia entrar no Santos dos Santos. Era o sumo sacerdote. Ele não podia entrar em qualquer dia e tampouco podia entrar de qualquer jeito. Naquele dia ele tinha que usar roupas brancas, simbolizando a pureza. Até a roupa de baixo tinha que ser branca. Naquele dia ele entrava e se lavava os pés, as mãos, se purificava. E entrava com o sangue de touros, de bodes, de carneiros, e aspergia sobre a tampa da arca, chamada de propiciatório, 7 vezes.
Por que 7 vezes? Por que não 6? Por que não 5? Porque na Bíblia o número 7 representa a perfeição, a integralidade, a totalidade. Desta forma, toda a nação de Israel sabia que naquele dia, o Yom Kippur, o dia do perdão, todos os pecados da nação eram cancelados. Mas por que 7? Será que simplesmente para cumprir um símbolo? Não. 7, porque foram 7 os lugares onde Jesus Cristo derramou seu sangue. Então, muito mais do que para cumprir um símbolo, para prefigurar aquilo que realmente aconteceria. Porque não foram os sangues de bodes, de touros ou de carneiros, mas o sangue de Jesus que abriu um novo e vivo caminho de volta para a presença de Deus. Amém? Diga para o teu lado, para o teu irmão do teu lado aí, o sangue de Jesus abriu o caminho para a presença de Deus. Hoje, quando você fecha os seus olhos e sinceramente fala: Deus, em nome de Jesus, você em espírito entra no Santos dos Santos e pode interceder ao Pai. Amém? Por isso hoje eu quero lhes falar sobre os 7 lugares onde Jesus derramou o seu sangue. Amém? Na quinta-feira, Jesus estava ali celebrando a Páscoa. E naquele momento em que ele celebra a Páscoa, Judas sai e vai para a traição. Jesus então chama os seus discípulos e os leva até o Getsêmani. E lá no Getsêmani, Jesus começa a enfrentar uma grande luta e uma grande agonia. Ele chama os 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e diz assim: a minha alma está angustiada até a morte. Ficai aqui e intercedei. Ele sai e começa novamente a orar, e os discípulos não aguentam o peso espiritual e dormem. Jesus volta a falar com eles e percebe que eles estão dormindo. Ele diz assim: vocês não puderam suportar 1 hora. Na verdade, Jesus estava ali passando pelo momento mais crucial da sua carreira, da sua vida. Era ali que ele tinha que tomar a decisão para qual caminho ele ia seguir. Quem estava com ele? Pedro, que momentos anteriores jurou que jamais iria deixá-lo e queria com ele até a morte, se fosse assim possível. Naquela mesma noite, Pedro toma a decisão errada e nega Jesus. Instantes depois, chega mais um dos seus discípulos próximos, Judas, e por 30 moedas de prata o trai e o entrega para os soldados. Jesus estava só naquele momento. Aquela luta era dele e de ninguém mais. Até os discípulos mais próximos ali representam você e eu, que muitas vezes desejam fazer algo e não conseguem. O grande apóstolo Paulo disse certa vez: o querer fazer o bem está em mim, mas não efetuá-lo. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus compreendeu isso. Compreendeu que os seus discípulos tinham boa intenção, mas não tinham força de caráter, força moral e espiritual para cumprir. Tanto é que ele disse para eles: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quantos de nós já não prometemos para Deus algo e em seguida não conseguimos cumprir? Mas a Bíblia diz que Jesus continuou orando e a sua agonia foi crescendo de tal maneira que lá em Lucas, capítulo 22, versículo 44, a gente percebe que a situação ficou crítica. E a Bíblia diz assim: e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Queridos, eu nunca ouvi falar de uma coisa como essa. Uma vez eu perguntei ao médico: como é que isso é possível? Isso é possível?
Ou foi algo sobrenatural? Ele disse, é possível. Se uma pessoa passa por uma pressão psicológica muito forte, emocional, ela pode ter alterações de pressão arterial, e num pico de pressão, os vasos, os microvasos podem romper, e o sangue, bem nessa parte superficial da pele, pode se misturar ao suor. E o texto diz que caíam gotas de sangue na terra, de tanta agonia. Queridos, para vocês entenderem a dimensão do que estava acontecendo, Hebreus capítulo 5, versos 7 e 8 diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas e choros, orações e súplicas àquele que podia livrar da morte, embora sendo filho, aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Naquele momento no Getsemane, Jesus teve que decidir entre fazer a sua vontade ou fazer a vontade de Deus. E a pressão foi tão poderosa e tão tremenda que ele só não morreu porque ele clamou a Deus: Senhor, me livra da morte. E o texto diz, e tendo sido atendido por causa da sua piedade. Quer dizer, Deus falou: filho, eu atendo você, você não vai morrer agora. Teu momento de morrer na cruz. Agora eu te mantenho vivo para você enfrentar a sua luta. Amém ou não? Queridos, eu quero que vocês saibam que assim como a destruição e a maldição entrou na raça humana por conta de uma decisão errada de Adão, o nosso primeiro pai, no jardim do Getsemane, a raça humana foi redimida na sua vontade, porque Jesus disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Portanto, o primeiro lugar onde Jesus derramou sangue no Getsemane fala de redenção para a vontade. E eu quero dizer hoje para você que ainda que nós tenhamos momentos de quedas, de resvalos, de desobediência, Jesus lá no Getsemane derramou sangue para que você hoje possa vencer a vontade da carne e andar no Espírito de Deus. Amém ou não? Quantos aqui querem andar na vontade de Deus? Digam amém. Lá no Getsemane, Jesus derramou sangue para redimir a vontade do homem. Adão cedeu aos apelos e às tentações, mas Jesus resistiu. E o preço disso foi suar sangue. Mas lá no Getsemane, você e eu, na nossa vontade, fomos libertos. Diga assim: eu posso, por causa do sangue do Cordeiro, andar em obediência. Diz: eu estava preso, hoje estou livre. Eu estava no império das trevas, e hoje eu estou no reino do Filho do seu amor. Amém ou não? Glória a Deus. A nossa vontade foi redimida. Em seguida Jesus sai dali, logo vem Judas, vem com uma guarda, e Jesus é arrastado. Primeiro vai para a casa de Anás, o anterior sumo sacerdote, depois vai para a casa de Caifás, o sumo sacerdote do momento. Dali eles vão para o Sinédrio, e lá os líderes de Israel, 71 líderes, decidem que ele deve morrer, porque ele estava dizendo de si mesmo ser o Filho de Deus. Dali eles são levados, Jesus é levado até a casa de Herodes. Herodes manda Jesus para Pilatos. E lá Jesus começa a sofrer o seu calvário. Cospem na sua cara, puxam a sua barba, o açoitam com um açoite que tinha um chicote que tinha nas pontas bolas, esferas de ferro pontiagudas que feriam a carne. O Salmo 129, verso 3, profetiza isso quando ele diz: araram as minhas costas e fizeram sulcos longos sobre mim. Foi isso que aconteceu com Jesus. Isaías 50, verso 6 diz: entreguei as minhas costas para os que me açoitavam, a minha face para os que puxavam a barba. Não escondi o meu rosto das cusparadas e nem da zombaria. Jesus não passou por isso porque os romanos eram maus.
Jesus passou por isso porque estava profetizado. Diga para o teu irmão, diga, estava escrito. Diga, Jesus consumou tudo que foi dito a respeito dele. É por isso que ele disse, examinai as escrituras, pois julgais ter nelas vida eterna, elas falam de mim. E lá, quando ele começou a derramar sangue nas suas costas, ele derramou por um propósito. Isaías 53 sabia disso, quando disse, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Diga para a pessoa do teu lado, o sangue da costa de Jesus é para redimir você das tuas enfermidades. Quantos aqui creem que Jesus morreu pelas nossas enfermidades também? Eu quero fazer uma inquirição aqui para vocês entenderem, porque certamente aí na cabeça de vocês ficou assim, poxa, mas eu tenho enfermidades. Por que eu não fui curado então se Jesus levou sobre si as nossas enfermidades? Eu mesmo fiz a pergunta, eu tenho às vezes enfermidades, estou lutando aqui com um refluxo que está terrível. Deixa eu perguntar para você, vamos imaginar que essa linha aqui seja a linha, aqui é o lugar da perdição, passou o lugar da salvação. Amém? Se você chegar para uma pessoa e falar para ela, olha, Jesus morreu pelos seus pecados. Lá na cruz do Calvário, ele morreu, e se você crer que ele é o Filho de Deus e que morreu no teu lugar, você vai ser salvo. Se a pessoa disser, eu creio, o que vai acontecer? Passou para cá. É salvo ou não é? Você tem certeza disso? Então dá um glória a Deus. E se ela disser, eu não tenho certeza? Onde ela fica? Ela fica atrás. Acontece que a redenção de Jesus não foi só para tirar o homem do inferno. O texto está dizendo que Jesus também morreu pelas nossas enfermidades. Aí eu pergunto, você crê? Se você falar, mas será que ele vai curar a minha enfermidade? Você vai ficar onde? Aqui atrás. E se você disser, eu creio que é para mim, o que vai acontecer? Vai cruzar a linha. Sabe por que alguns são curados e outros não? O inimigo vai dizer, não, porque não era a vontade de Deus. Não, a Bíblia não diz que é para alguns. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nas suas costas foi derramado pelas nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então a questão aqui não é qual a amplitude do sangue de Jesus, é qual é o tamanho da minha fé. Amém ou não? Hoje eu vou falar para vocês de 7 lugares diferentes que têm aplicações diferentes e aqueles que crerem vão receber. Vocês estão acompanhando aí na revista Veja a briga entre 2 poderosos aí, né, das igrejas evangélicas. E o diabo quer isso mesmo, porque o diabo, quando ele faz isso, ele começa a mostrar o escândalo para que as pessoas de fora não passem a duvidar dos ministérios, vai duvidar de Jesus. Vai dizer, está vendo? Ninguém é curado lá, é tudo charlatão. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. O povo que fica lá 4 horas esperando na fila para entrar, não tem dinheiro nem para pegar o ônibus para ir no SUS. Só que eles têm uma coisa, eles têm fé. Eles têm fé simples, então não vai ser curado porque o Valdomiro ou o Macedo, seja lá quem for, vai ser curado porque crê no poder do sangue de Jesus. Você está me entendendo ou não? Agora, no meio da igreja, no meio do nosso povo, o povo que tem dinheiro, você tem dinheiro para ir lá, pagar o melhor plano de saúde, chega na hora, você vai fazer uma operaçãozinha, você até, acho que eu não vou pelo plano não, eu quero um médico melhor, eu vou particular. É por isso que você não tem fé muitas vezes, porque é fácil. Você procura um médico, o melhor médico vai te dar indicação, vai curar, vai usar os melhores remédios. Mas eu quero te dizer que há doenças que o médico não pode curar, mas o sangue do Cordeiro pode curar todas as enfermidades. Então a questão aqui não é se nós vamos receber ou não, é se vamos crer ou não. Isso vale para mim, eu não estou aqui para acusar ninguém não, viu?
fiquei muito incomodado. Falei, Deus, esse refluxo está me atrapalhando. E o Espírito falou, então creia. E eu vou começar a orar todo dia, que o sangue do Cordeiro está sobre o meu estômago. Quero te desafiar hoje a começar a orar, a dizer, Deus, a minha fé é pequena, mas o teu poder é verdadeiro e é para mim também. Amém ou não? Glória a Deus, diga eu creio. A fé vem para ouvir a palavra de Deus. E eu não vou ministrar para você incredulidade. A palavra de Deus diz que o sangue da costa de Jesus foi derramado pelas nossas enfermidades. Mas os romanos não se satisfizeram. Não basta cuspir, não basta puxar a barba, não basta despir, não basta açoitar. Ele não disse que é o rei dos judeus? Vamos fazer uma coroa para ele. E fizeram uma coroa de espinhos. E o puseram na sua cabeça. E no momento que puseram, aqueles espinhos feriram a testa de Jesus. E o seu sangue correu pelo seu rosto, passou pela sua barba e foi até o chão. Sabe qual é a primeira vez que a Bíblia menciona a existência de espinho? Quando o homem pecou no Gênesis. Quando o homem pecou, o homem tinha tudo. Ele tinha suprimento, ele tinha alimento, ele tinha amor, ele tinha a presença de Deus, a proteção. O homem tinha tudo. Mas Satanás colocou em questionamento a fidelidade de Deus. E naquele momento o homem fez uma decisão errada. E por ter decidido ouvir a serpente e não a Deus, o homem morreu espiritualmente e teve graves consequências. Gênesis capítulo 3, versos 17 a 19 nos conta quando Deus chega para Adão e fala sobre as consequências do seu pecado. Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Diga, cardos e abrolhos. São espinhos. E tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A maldição aqui não é o trabalho, não. Tem gente que fala, não, lá no céu não vai ter trabalho, porque isso é uma maldição. Trabalho não é maldição, não. A maldição é você trabalhar e não ter o retorno do seu trabalho. Eu fui estudar, você sabe que os cardos são um tipo de espinho, em que numa cabeça de espinho tem até 400 sementes. Nenhum tipo de semente produz tanto quanto o espinho. O povo judeu, quando plantava, ele tinha que muitas vezes queimar. Acabava uma colheita, eles queimavam tudo. Por quê? Porque cresceu a boa colheita, mas cresceu o espinho também. Por mais que arrancasse, por mais que tirasse, o espinho voltava. E muitas vezes, os espinhos sufocam a boa semente. E a plantinha morre sufocada pelo espinho. A maldição que veio para Adão é que ele, que era suprido de todas as coisas, ia trabalhar muito e colher pouco. Portanto, o sangue que Jesus Cristo derramou na sua testa, que foi ferido por uma coroa de espinhos que representa a maldição, é o sangue que nos redime da maldição da pobreza. Amém ou não? Quantos aqui creem que Deus quer que você seja pobre? Eu estou falando isso, sabe por quê, meu querido? Porque tem uma igreja aí que prega a pobreza, mas ela é muito rica. Não é? Cresceu pregando pobreza, voto de pobreza. Enquanto ela e o seu clero e os seus líderes são o seu país milionários. Existem dois extremos que nós temos que tomar cuidado. Um é esse. O outro é aquela teologia da prosperidade, onde tudo está em torno de dinheiro. Querido, o que Jesus promete é o seguinte:
O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu não. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Amém ou não? O propósito de Deus para você é que você viva abundantemente. Agora, eu não acredito que abundância seja riqueza para todo mundo. Mas abundância é você abrir a sua geladeira e você ter fartura de alimento. Abundância é você abrir o seu guarda-roupa e você ter roupa para trocar. Abundância é você ter dinheiro para sustentar dignamente os seus filhos. Amém ou não? Abundância é você viver alegre na alma, no corpo. É você trabalhar e receber o salário, o fruto do seu trabalho. Esse é o propósito de Deus. O Salmo 1 fala claramente sobre isso. Primeiro ele fala do homem que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E diz e faz uma comparação. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que na devida estação dá o seu fruto. Suas folhas não caem. Tudo que fizer prosperará. Quem foi comigo para Israel agora, vários momentos eu chamava o pessoal. Gente, olha aqui, olha aqui. Você saindo de Jerusalém em direção ao deserto, é uma grande descida. Jerusalém está a mais de 800 metros de altura. O deserto e principalmente o Mar Morto está a 422 metros abaixo do nível do mar. Então, numa questão de 30, 40 quilômetros, você desceu 1.200 metros. É uma pirambeira. Quando você olha assim para as montanhas, no deserto da Judéia, você percebe aridez. Mas nos sulcos, entre as montanhas, um colar de árvores. Por quê? Porque quando chove lá em cima, vai descendo, passa por ali e vai até o Jordão. Até o Jordão não, até o Mar Morto. Por onde passa a água, a vida. E só sobrevive as arvorezinhas que estão junto àquele ribeiro de água. Seca o ribeiro, mas a água continua no fundo. Então você vê o colar de árvores. Para nós falar que será plantado junto a árvores de ribeiros de água não faz muito sentido, né? Aqui no Brasil qualquer lugar tem água. Lá não. Lá você vê o que é isso. Você vê o que é prosperar no meio da aridez. Eu quero te dizer, querido, que quando Jesus Cristo derramou sangue na coroa de espinhos na sua testa, Ele veio para redimir o homem da sua pobreza. Para que você não trabalhe e não tenha que receber nada. Se você crer nessa promessa, você vai começar a viver o favor de Deus. Você vai começar a trabalhar e ver o que é trabalhar a favor da corrente. E o Senhor te diz hoje que o sangue do Cordeiro vai fazer o teu negócio entrar na correnteza e você vai ser abençoado a despeito das circunstâncias do país em que vivemos. Amém ou não? É para a tua vida também. Deus também quer que você prospere. Nem todos vão ficar ricos, mas todos podem viver dignamente, com abundância. Eu passei a minha infância, cheguei a passar necessidades. Eu nunca passei fome, mas eu vi minha mãe passar fome. Às vezes punha na mesa comida e ela falava, eu não estou com fome. E eu sabia que não estava comendo porque não tinha para todo mundo. Às vezes tinha um doce, uma goiabada. No interior a gente come goiabada com queijo, né? E ela adorava aquilo e dizia, hoje eu não vou comer porque eu não quero engordar. Magra que nem um pau. Aquilo mexeu comigo. Eu cresci e falei assim, ó, vai me convidar para sua casa, se puser pouca comida eu levanto e vou embora. Eu gosto de abundância. Pode ser simples, pode ser arroz e feijão, mas bastante. Eu quero ter a escolha de dizer, não, agora tá bom, eu não vou comer mais. Deus tem isso para a tua vida, querido. Tem uma vida abundante, amém ou não? Quando você estiver passando uma dificuldade financeira, diga para o Senhor, Senhor, eu não vou olhar para as circunstâncias, eu não vou olhar para as minhas incapacidades, eu vou receber o sangue do Cordeiro que foi vertido na sua fronte para que a minha maldição seja quebrada, amém ou não? E Deus vai prosperar a tua casa, o teu negócio, a tua família, tudo que fizer prosperará. Em nome de Jesus, toma posse. O quarto lugar onde Jesus derramou o seu sangue
foi quando ele foi traspassado em suas mãos. Mãos na Bíblia tem um significado muito importante. No Velho Testamento, um pai que estava ao leito de morte, ele estendia a mão sobre os seus filhos e os abençoava. Um sacerdote, quando chegava no momento em que os levitas se reuniam, os sacerdotes todos apontavam em direção ao povo, fazendo esse movimento, formando a letra Shin, que é a letra de Shaddai, do Deus Todo-Poderoso, e abençoavam o povo. Jesus, quando orava pelos enfermos, impunha as mãos e eles eram curados. Vocês querem ver? Alguns momentos em que a Bíblia nos fala que a mão era imposta, simbolizando a autoridade. Lá em Êxodo capítulo 9, verso 29, Faraó está estupefato com o poder de Deus e clama a Moisés que Moisés retire as pragas dele. E lá em Êxodo capítulo 9, verso 29, a Bíblia diz: respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Amém? Lucas 4:40 diz que ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, los traziam. E ele, Jesus, os curava, impondo as mãos sobre cada um. E lá em Marcos capítulo 16, versículo 18, quando Jesus transfere a autoridade aos discípulos, ele diz assim: pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Autoridade é uma palavra grega, exousia, que significa a essência explicitada. Autoridade não é balela, não é discurso, é a essência explicitada. Quando você se converte, querido, a Bíblia diz que você recebe um chamado de Deus: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. O diabo quer que você faça tudo, menos que você entre nesse chamado de fazer discípulos. Se você estiver só cantando na igreja, ele não está nem aí. Ele até canta junto e faz vocal. Segunda voz, terceira voz, capaz de fazer até duas juntas, sozinho. O diabo não quer que você assuma a autoridade e vá alcançar as almas que estão perdidas. Isso ele não quer. Aí ele vai se levantar. Não, sou contra. Se avisar o celular não é de Deus. Não é de Deus por quê? Já te falaram por quê que é de Deus? Não é. O diabo quer que você fique no banco, meu irmão. Ele não quer que você se levante. Ele não quer que você faça discípulos. Ele quer que você fique recebendo e gordo. Que nem eu. Sabe por que uma pessoa fica gorda? Ela come mais do que gasta. É simples. É contabilidade. Crente que fica aí comendo e não vai nada, fica gordo. Agora, gordo é lerdo. Gordo não faz as coisas direito. É verdade. Tudo é mais difícil para o gordo. Porque ele não gastou o que ele comeu. Você quer experimentar a autoridade de Jesus na tua vida, querido? Quando você vira um enfermo, não manda ele para o médico não. Bota a mão na cabeça dele e ora pela cura dele. Você quer experimentar a autoridade na tua vida? Você vê um endemoniado, não vai chamar o pastor não. Vai lá e ora por ele. E fala: em nome de Jesus, sai agora que eu te ordeno. Amém ou não? Você quer experimentar o poder e a autoridade de Jesus? Faça discípulos, abra a tua boca e fale do amor de Jesus. Aí você vai ver a autoridade do Senhor, do sangue do Cordeiro que foi vertido nas suas mãos, passando para a tua vida, e ninguém vai te impedir. Quando Jesus falou para Pedro, Pedro um dia fez uma declaração linda. Jesus perguntou: o que dizem os homens que eu sou? Ah, Jesus, um dizem que é Elias, outro diz que é João Batista. E vocês? Pedro se levantou e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus virou para ele: Pedro, não foi o homem que te revelou isso não. Foi o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo hoje: tu és Petros, lasquinha. E sobre esta pedra, sobre esta rocha, essa declaração que você fez,
eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que ele disse as portas do inferno? Porque naquele tempo as cidades eram todas muradas. E quem foi comigo até Megido, deve se lembrar da entrada daquela cidade de Megido com as portas. As portas eram lugares onde os soldados ficavam, porque uma vez que o inimigo arrombasse o portão, eles tinham que enfrentar dos dois lados soldados armados. Só que havia tempos de paz. E não tinha mais necessidade de soldados ficarem ali às portas. Então, os anciãos, os líderes da cidade, os governadores, os que mandavam, sentavam ali para deliberar. O inferno tem as suas portas, onde ele fica deliberando como atazanar a vida dos crentes, como tornar a tua vida miserável. Mas a Bíblia diz que se você toma posse da autoridade do nome de Jesus e do seu sangue, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você está me entendendo ou não? Você tem autoridade para dizer: Satanás, você recua, eu estou aqui em nome de Jesus, e o sangue do Cordeiro é poderoso para quebrar todos os seus portões, amém ou não? Você pode tomar duas decisões: ou ficar com medo e dizer, ai, está difícil. Ou você pode dizer, eu avanço, eu entro, eu arrombo, eu tenho uma promessa, e eu vou entrar, e eu vou ter autoridade, e eu vou conquistar, em nome de Jesus. Você recua agora. Igreja, Jesus está voltando. No exército, a pessoa só muda de patamar quando ela se dispõe a agir fielmente para cada tarefa que lhe é dada. Na vida espiritual é assim também. Crente obediente que vai para a conquista, começa a ganhar patente. E cada vez que você trabalha mais para Jesus, a tua patente no mundo espiritual cresce. Às vezes, não é a patente no mundo físico, não. Tem muito crentezinho aí que está aí que ninguém sabe de nada, mas é um torpedo contra o inferno que eu vou te contar. A pessoa anda lá fora e o demônio fala, ih, lá vem aquela crente do reteté lá. Deus que me livre, deixa eu sair daí. Deus que me livre é bom, né? O diabo falando. Patente espiritual se conquista com obediência e fé. Senhor, o Senhor me colocou aqui, eu tenho autoridade nesse lugar. Querido, a tua casa está debaixo da tua autoridade. A tua família não vai ser entregue para Satanás. Você tem autoridade para arrancar do inferno aquela vida e profetizar e declarar que o sangue do Cordeiro vale para a tua casa e para a tua família. Amém ou não? O sangue nas mãos do Senhor veio redimir a tua casa. O próximo lugar onde Jesus derramou seu sangue. O sexto lugar. Quinto lugar, desculpem. Foi os seus pés que verteram em sangue quando foram perfurados. Deuteronômio capítulo 11, versos 23 e 24, nos dá uma dica do que simbolizam os pés nas escrituras. Moisés está sendo a boca de Deus para falar ao povo e diz assim: o Senhor desapossará todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano ao norte, desde o rio Eufrates, mais ao norte ainda, até o mar ocidental, o mar Mediterrâneo, esse lugar será vosso. Sabe o que é pés na Bíblia? Diga assim, lugar de conquista. Quando Deus mostrou para Abraão o lugar onde ele queria, ele falou, olha, Abraão, onde você pusar o pé, é teu. Você que vai escolher qual que é o lugar onde eu vou te dar. Deus está dizendo para você hoje que lá na cruz do Calvário, Ele restituiu aquilo que o diabo roubou. Antes de Adão cair, o homem tinha toda a terra. Ele tinha autoridade sobre toda a terra. Ele comandava os animais, a natureza, ele tinha acesso a tudo. A partir do momento que o homem peca, ele entrega a autoridade. E aí quem começa a governar no mundo é o império das trevas.
Mas eu quero te dizer que o reino do Filho do seu amor é mais poderoso do que o império das trevas. Tem muita gente aí conquistando, estabelecendo no poder da força. E eu fico triste quando muitas vezes pastores perdem o entendimento espiritual de como o reino de Deus funciona e passam a agir segundo a metodologia do império das trevas. Manipulam, roubam, dissimulam. E as pessoas olham só para a prosperidade exterior. Eu quero te dizer uma coisa. Deus tem conquista para você. Mas a conquista que Deus tem, você não precisa quebrar os princípios da palavra. Você vai andar na obediência e muitas vezes você vai agir exatamente diferente do que o mundo diz. Agora, sem visão de conquista não vai haver conquista. Quem estava aqui no primeiro culto não pode falar. Que eu vou fazer uma pergunta no primeiro culto, ninguém acertou. Vocês sabem qual foi o maior império humano que já existiu? Bizantino. Império Bizantino é Império Romano. O Império Romano foi dividido em duas partes. O ocidental, que é de Roma, e o oriental, que é o bizantino, em Constantinopla. Não é o Império Romano. Nabucodonosor, Império Babilônico, também não é. Eu ouvi. Quem? Mongóis, Gengis Khan, exatamente. Gengis Khan no século XIII, fim do século XII, século XIII, conquistou um território dobro do Império Romano. Para vocês terem uma ideia, desde o Oriente, da China, no mais oriental, até a Europa, seria o equivalente a Canadá, Estados Unidos e toda a América do Sul. Um homem camponês, simples, que cresceu com raiva de um império que veio e matou seu pai, e ele jurou vingança. Os mongóis conquistaram tudo o que eles quiseram num período curto de tempo. Imaginem o que o poder de Deus pode fazer. Agora, querido, se você não quiser botar o teu pezinho lá, não vai conquistar. Mas quando você primeiro tem uma visão, depois tem uma atitude e vai e bota o pé e já fala assim: Senhor, eu estou pisando a planta do meu pé. Tem uma promessa, eu estou debaixo da promessa. Esse lugar é meu. Isto vale para o teu negócio, querido. Isto vale para a tua vida financeira. Isto vale para a tua família. Isto vale para a conquista espiritual de vidas. Quando nós chegamos nesse bairro, esse bairro era um lixo. Era chamado de caixaria. A Lilian levou os guerreiros de oração para fazer tomada de território, pisando na terra e reivindicando para o Senhor. Hoje, este bairro é o bairro que mais valoriza em São Paulo. Caixaria foi embora e vieram as almas. Agora só está faltando o templo para a gente encher das almas. Em nome de Jesus. Quantos estão comigo aqui, vão conquistar para Jesus? Diga amém. Deus quer salvar essa turma, meu querido. Ele nos colocou aqui, não é para ter visão pequena, não. Nos colocou aqui para dizer: eu quero todas as almas que o Senhor tem para nós. Para conquistar tem que pôr o pé. E quando puser o pé, diz: não é na minha força, não é no meu querer, nem na minha vontade, mas é na tua vontade. Jesus disse: todo o poder e toda a autoridade me foi dado nos céus e na terra. Por isso, ide por todo mundo. Querido, não tem barreira humana que impeça um crente de chegar e conquistar. Você está me entendendo? O teu chamado é para as nações. Onde você estiver, se você parar de ficar olhando para o teu umbigo, se você parar de só ficar buscando as coisas que são deste mundo, Deus vai te dar uma conquista que você nunca sonhou. O que Deus está procurando não é gente capacitada, não. Deus está procurando é crente doido. Crente que crê, fala: não quero ver, eu quero tomar posse. O Senhor falou, é meu. Amém? Quantos são os guerreiros que vão tomar posse das vidas que o Senhor chamou? Amém? Aplauda o Senhor. Diga: eu creio, eu creio. Aleluia! Aleluia! Jesus só mandou eles fazerem, não ficou falando: ó, vocês não têm que questionar se dá.
Vocês têm que me obedecer. Vão e tomam posse de tudo. Até que eu venha. A luta que você enfrenta é a luta do império das trevas contra o reino do Filho do seu amor. O diabo quer que você entre no sistema do império. No império, quem pode mais, chora menos. No império, quem não chora não mama. Todas essas maneiras, esses dizeres aí, é o jeito do império conquistar. É pela força, pela coerção, pela mentira, pelo suborno. E é assim que muitos políticos fazem. Mas eu quero te dizer que quando o Senhor bradar do céu, Ele vai fazer um rebuliço na nação brasileira, porque esta nação é de Jesus. Você crê ou não? Você crê? Diga eu creio. Deus pode fazer cair um império num dia, como Babilônia caiu num dia. Quando Jesus teve os seus pés perfurados, Ele redimiu o lugar da sua conquista. Diga para a pessoa do teu lado: Deus te chamou para conquistar. Querido, não fica com essa falsa humildade, dizendo eu não mereço. Querido, merecer ninguém merece. Deus te chamou para você conquistar. Fala: Deus, eu não mereço, mas Jesus merece. E eu creio no que Ele fez lá na cruz do Calvário. E eu vou conquistar em nome de Jesus. Amém ou não? Vale para qualquer área da tua vida. Desde que você use todo o teu ser para a glória dEle. Agora, tem muita gente que compartimenta, né? Não, isso aqui é espiritual. Então vou lá, vou cantar, vou dizer glória a Deus. E na vida particular é um demônio. Ai, não sabe por que as coisas não acontecem. Agora eu te desafio. A Lília estava me contando que é a massagista, né? Fez um voto para Deus de por 21 dias não falar mal de ninguém. Diz que ela nunca teve tanta luta na vida dela. É assim, sabe por quê, meu irmão? Porque a gente vive num mundo onde a gente prefere usar de segunda a sábado o método do império das trevas. Eu quero fazer um desafio para você também. Faz um voto de ficar 21 dias sem falar mal de ninguém. Sem murmurar, sem reclamar, só profetizando bênção. Quando você tiver vontade de falar, não vai dar certo, você fala, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Eu quero te desafiar a ser obediente, a não andar por sentimento, a sair a quebrar os grilhões e andar pela fé e pela obediência, que você vai ver o que Deus vai fazer com você, querido. Não vai haver portas que vão impedir você de entrar e conquistar, amém? Diga para a pessoa do teu lado: Jesus derramou sangue no céu, nos pés, é o lugar da sua conquista. Sexto lugar, Ele derramou sangue quando foi traspassado no seu lado. Jesus, quando foi ferido no lado esquerdo, aquela lança atingiu até a pleura do seu coração e o seu coração jorrou sangue. Logo depois disso acontecer, Ele morreu. O sangue do lado de Jesus, a perfuração que foi feita no lado de Jesus, é a razão porque Ele não durou muito tempo. A morte e crucificação às vezes podia demorar 3 dias. E quando os romanos queriam abreviar, eles quebravam a perna da pessoa para poder acabar com o negócio mais rápido. Mas a Bíblia diz que Jesus não precisou ter nenhum osso quebrado, porque Ele teve o seu lado perfurado. E por que isso aconteceu? Porque o romano era ruim? Também. Mas a Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 4, verso 18, o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e Ele me enviou a curar os quebrantados de coração. Existem feridas que são físicas, mas existem feridas que são da alma. E quantos crentes, filhos do rei, com nome escrito no livro da vida, com um livro de promessas sem igual,
com o Espírito Santo morando dentro de si, e não consegue romper. Por quê? Porque está debaixo de maldições, de sentimentos de rejeição, de inferioridade. Queridos, o diabo quer que você se sinta um miserável, que você nunca rompa. Eu me lembro que quando eu perdi minha mãe, passei por uma fase miserável. Triste, comecei, mexer, cutucar, todas aquelas coisas que estão escondidas. E eu me lembro que eu não falava muito para vocês, mas quem me via aqui pregando e chorando sabia que alguma coisa estava acontecendo. E aí Deus começou a botar algumas pessoas perto de mim, que começaram a contar a história delas, e eu comecei a falar, puxa vida, está pior que a minha. E eu comecei a falar, meu Deus do céu, eu acho que eu tive um pai tão bom, uma mãe maravilhosa, o que eu estou chorando aqui, né? Se você tiver tempo para ouvir, vai ter gente pior do que você. O que eu quero dizer com isso, querido? Não tem nada que o diabo tenha feito na tua vida que Jesus não possa consertar. Não tem história ruim que ele não vai transformar numa história linda. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus não veio para os perfeitos, ele veio para os doentes. E nós somos todos doentes e fomos curados por ele. Agora, nós vamos ficar contando as nossas mazelas, vamos contar a bênção do Senhor. Eu, durante muito tempo, ficava, ai, meu pai não me amou mais a minha irmã do que a minha. Para de frescura. Você está me entendendo? Confesse o amor de Jesus pela tua vida. A tua história é uma história de redenção. Deus te amou e te aceitou do jeito que você era. Você veio com um pacote completo, com pecados, com defeitos de caráter, com defeitos de personalidade. Ele falou, vem cá e eu vou te fazer de você uma bênção. Agora, por que eu posso ser liberto disso? Eu sou a favor de psicólogos, tem muitas ovelhas que são psicólogos, sou a favor dos psiquiatras, graças a Deus pelos remédios, mas eu vou te dizer uma coisa, meu amado. Se você não tomar posse do que Jesus fez, lá na cruz do Calvário, você vai pagar a vida inteira o teu psiquiatra e não vai ser liberto. O que você precisa é crer que para você, o sangue do Jesus, do Cordeiro, te libertou. Ninguém sai de um comportamento patológico se não quiser. Tem muita gente que prefere ter um comportamento histérico. Chorar, gritar, chamar atenção. Você não vai ser feliz assim. Deixa Deus completar a obra que Ele começou. O sangue que Jesus verteu do seu lado é para mudar a tua personalidade, para apagar o teu passado, para te libertar das feridas interiores e fazer de você mais do que vencedor. Amém ou não? Glória a Deus, dê uma salva de palmas para Jesus. Diga, eu creio. Diga, eu creio. Aleluia. O último lugar onde Jesus derramou seu sangue. Isaías 53, verso 5 diz assim, ele foi traspassado por nossas transgressões. Esta ferida no lado esquerdo foi um traspassamento. E ele foi moído por nossas iniquidades. A palavra moído no hebraico significa amassado. Significa literalmente, quando uma pessoa é esmagada por uma batida muito violenta. Vocês sabem que quando uma pessoa sofre um acidente e recebe uma batida muito violenta, esmaga os órgãos interiores. E isso precipita uma hemorragia interna. 6 lugares que Jesus derramou foi para fora. Um deles foi para dentro. Este sangue não verteu para fora. Verteu para dentro. Sabe por quê? Porque isso fala da redenção do espírito do homem. Quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente. Primeiro espiritualmente, para depois morrer fisicamente. Toda morte espiritual gera morte física. E quando Jesus derramou o seu sangue sobre o seu corpo internamente, ele estava libertando você das garras do diabo. No dia em que o homem
decidiu confiar na palavra da serpente. Ele passou a procuração. Agora eu sou teu. Faz de mim o que você quiser. E o diabo, desde então, tem roubado, matado e destruído. Mas quando Jesus foi esmagado e verteu o seu sangue, internamente, ele libertou o espírito do homem. Por isso hoje, quando uma pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, imediatamente ela nasce de novo. Nasce no espírito. Nem na carne, nem na alma. É no espírito. De novo ela tem acesso à presença de Deus. Amém ou não? Querido, as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Se você andar na dimensão do espírito, ninguém vai te impedir de ver aquilo que o homem não pode ver. Paulo foi preso, foi assaltado, viveu naufrágios. Ele dizia que os olhos não viram, nem o coração do homem ouviu, nem os ouvidos ouviram, nem o coração do homem penetrou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo andava no espírito. Hoje Deus está te dizendo, você pode andar no espírito. Só agora que eu vi a Elza aí, que bom te ver, querida, Deus te abençoe, viu? Ela também foi uma das nossas peregrinas em Jerusalém. Eu quero declarar para você que você é livre no seu espírito. Deus tem liberdade para você. Você é um ser espiritual que habita num corpo e tem uma alma. Mas o que vai permanecer eternamente é o seu espírito. Hoje à tarde eu estava orando e eu comecei a ouvir um DVD, um CD, né? De Chopin, dos prelúdios de Chopin que eu baixei no meu iPad. E eu comecei a ouvir um prelúdio que minha mãe tocava, eu comecei a chorar. Foi uma presença tão tremenda de Deus, e eu comecei a chorar ali, porque eu lembrei dos momentos que eu ficava sentadinho ouvindo ela tocar. E eu falei para Deus, que saudade da minha mãe. Que saudade de abraçar. E o Espírito de Deus disse, mais um pouquinho, e você vai estar lá. Querido, a vida passa tão brevemente. E nós não vamos estar na presença de Deus porque merecemos. Mas nós vamos estar lá por aquilo que o nosso Senhor Jesus fez. Por isso que eu amo Jesus mais do que tudo na minha vida. Porque Ele me garantiu acesso de volta à sua presença. É maravilhoso saber que eu posso entrar nos santos dos santos. Como o Neto disse, a Marlena também. Quando a gente vai lá no Muro das Lamentações, é tremendo. Você sente a presença de Deus naquele muro. Primeira vez que eu fui lá, eu botei a mão lá, eu tremia. Mas eu quero te dizer algo, querido. Que aqui nesse lugar, você pode fechar os seus olhos e entrar na presença do trono de Deus. Pelo novo e vivo caminho que Jesus preparou pelo seu sangue derramado. Deus tem muito ainda para fazer, muitas conquistas. Mas no fim, tudo vai se resumir em chegar à presença do Senhor. E eu quero encontrar muitos de vocês lá. Para a gente se lembrar das lutas e das vitórias. Amém? E vai passar assim, ó. Muito rápido. O que Deus espera hoje é que você se aproprie cada área da sua vida. Em primeiro lugar, redimiu a sua vontade. Depois redimiu o seu corpo físico. Redimiu você da maldição financeira. Redimiu você na autoridade que havia sido perdida. Redimiu você no lugar da sua conquista. Redimiu a sua alma. E por último, redimiu o seu espírito.
E quando ele completou, ele disse: está consumado. Diga assim: está consumado. Para minha vida, para minha redenção, Jesus completou. Diga: não faltou nada. Eu posso andar em liberdade. Feche os seus olhos. Primeiro eu quero dizer para você, querido, que entrou aqui hoje, que nunca fez uma oração de entrega a Jesus. Ele morreu naquele lugar, naquela cruz, por mim e por você. Em algum momento, você precisa dar o passo, para que você não fique atrás da bênção, mas que você entre e se aproprie dela. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, abatidos, e eu vos aliviarei. Se você está com a sua alma abatida hoje, entrou aqui abatido, mas quer se dar para Jesus, lá na cruz, Ele estava morrendo por você. E eu quero te convidar a entregar o seu coração para Ele, para que você nunca mais tenha que ficar por sua conta, para que a partir de hoje você sinta Ele tomando a sua mão e te levando pelo caminho. Se você quer entregar o seu coração, não é mudar de religião. Religião é coisa de homens, mas é entregar a sua vida, dizer: Senhor, eu quero, eu me dou para Ti. Se você quer fazer essa oração, levante a sua mão que eu vou orar por você onde você estiver. Levante a tua mão, bem alto. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus por essa vida, graças a Deus, graças a Deus. Há mais alguém que queira entregar a sua vida hoje a Jesus? Graças a Deus lá atrás. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu vou orar por você aqui pessoalmente. Sai do teu lugar, pode vir, querido. Graças a Deus por essas vidas, não tenha vergonha. Hoje é dia de Deus fazer essa obra completa na tua vida. Pode sair, você que levantou a mão, entregando o coração. Venha, hoje é um novo dia para você. Hoje vai começar uma nova história. Uma história de redenção, de libertação, de transformação em nome de Jesus. Deus te abençoe. Quero pedir para vocês colocarem a mão no coração. Se tiver mais alguém que queira vir, meu querido, não tenha vergonha, não se importa com ninguém não. Essa hora é você e Deus, essa hora é de você dar a sua vida, entregar mesmo os seus caminhos, os seus pecados, as suas lutas, e entregar para Deus para que você não tenha que lutar sozinho. Amém? Põe a mão no coração, diga: Jesus, eu recebo o que o Senhor fez por mim, lá na cruz. Aquele sangue derramado foi pela minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Toma-me pela tua mão, pela minha mão, e me leva para o caminho da justiça. Antes de terminar, está chegando mais um querido aqui. Que coisa linda. Aplauda o Senhor. Como Deus é fiel. Deus abençoe o Senhor, meu querido. Então ore comigo, vocês, mais uma vez. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu naquela cruz para me salvar. Eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Este ano faz 31 anos que eu me entreguei. E cada dia que passa, eu amo mais a Jesus. Porque
Porque mesmo quando eu fui infiel, Ele foi fiel. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Mas cada dia eu caminho mais perto dEle, para a sua luz. E é isso que Ele vai fazer com vocês. As pessoas desistem da gente, mas Ele não. Saiba que essa decisão não é perante homens. Ainda que vocês não estejam enxergando aqui nesse lugar, existe um mundo espiritual. E o Senhor hoje está escrevendo o nome de todos vocês no livro da vida. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Eu queria pedir que vocês acompanhassem os diáconos. Eles vão fazer mais uma oração pela vida de vocês. Parabéns por essa decisão. Deus abençoe. Deus é assim. Ele salva a criança, salva o jovem, salva o ancião, salva a pessoa que está na cadeia, salva aquele que está no leito de morte. Nunca é tarde. Enquanto houver vida, Jesus pode resgatar. Amém? Glória a Deus. Queridos, a igreja é uma grande bênção. Na igreja a gente aprende a palavra. Na igreja nós somos curados. Na igreja o casamento é restaurado. Mas tudo isso é parte de um propósito da igreja. O maior chamado da igreja, o mais importante, é fazer discípulos. Não tem ninguém aqui que não tenha esse chamado. Você não pode guardar esse tesouro para você. Você precisa partilhar. Nessa igreja, nós temos crido que, como na igreja primitiva, Deus não quer salvar as pessoas só dentro do templo. Ele quer salvar nas casas também. Porque a igreja nasceu nas casas. Na casa eles partiam pão, eles tinham comunhão, eles ouviam a palavra, eles oravam, eles testemunhavam. E a igreja se multiplicava. Muita gente tem falado muitas coisas sobre a visão celular. Ah, eu não concordo com isso. Querido, antes de dizer que não concorda, procure saber por que você não concorda. Porque a visão celular, ela não tem nada que não seja na Bíblia. A visão celular, ela veio trazer um avivamento para o fazer discípulos. Porque a igreja romana começou a dizer que só alguns, chamado clero, podiam pregar. Quando Constantino se converteu, ele engessou a igreja. Mas o chamado de Jesus para fazer discípulos é para todos vocês. Eu me converti numa sexta-feira de carnaval. Na quarta-feira eu cheguei do acampamento. E eu preguei para 5 dos meus amigos que se converteram. 3 deles são pastores. O que eu sabia da Bíblia? Nada. O que eu tinha era um fogo para falar de Jesus. Há uma estatística que diz que as pessoas que mais pregam o evangelho são aquelas que têm até 2 anos de convertido. Porque os amigos são não crentes. O diabo quer que você amadureça e engorde dentro da igreja. Mas Deus quer fazer de você uma testemunha. Lá no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que um grupo de cristãos que se converteram na grande tribulação estão sendo perseguidos pelo anticristo. Diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Sabe quando você vence Satanás? Primeiro, quando você entende o poder do sangue do Cordeiro. Quantos aqui creem no sangue do Cordeiro?
mas você vence o diabo com a palavra do teu testemunho. Então, nós estamos discipulando pessoas. Não para dar patentes humanas, para fazer disputa entre pessoas. Não. Nós temos chamado pessoas dispostas a trabalhar. Que sejam fidedignas, dispostas a proclamar o Evangelho e fazer discípulos. Hoje eu quero apresentar essas pessoas para vocês. Muitos deles vão te chamar para você fazer parte dessa rede. A rede de fazer discípulos. Para que você saiba quem eles são. Eu quero apresentar alguns deles hoje. Outros não puderam estar hoje, mas estarão numa outra oportunidade. Então eu quero chamar os discípulos meus e da Lília na primeira geração. Quero pedir que eles subam aqui, para que a igreja os conheça e para que nós oremos por eles. E para que você, no momento que for abordado, convidado por eles, para fazerem parte da rede do discipulado, aceite o desafio. Porque nós queremos conquistar o mundo. Tem aqui, estou vendo aqui, a Cida e o Cláudio estão lá na Índia. Deus tem uma terra de conquista para você, querido. Não importa se os demônios que estão lá são demônios de milênios. Deus tem unção de conquista lá. Toma posse em nome de Jesus, amém? Cada um tem o seu lugar de batalha, mas o poder do sangue é o mesmo. Eu quero pedir para a igreja ficar de pé. A Lília tem uma palavra para profetizar sobre a vida deles. Enquanto isso eu já vou ungí-los. E depois nós vamos orar por eles. E eu profetizo que esta visão de discipulado nesta igreja prosperará. Amém ou não? Antes de você dizer eu não concordo, procure saber. Procure um dos pastores. Diga assim, me diga o que é essa visão. E você vai ver como ela é extremamente bíblica. Todos são chamados. E todos podem discipular e ganhar almas. Amém? Eu quero agradecer a Deus pelas minhas discípulas, pelos meus discípulos, homens e mulheres fiéis ao Senhor e fiéis à sua palavra. E assim como Deus fará com o povo de Israel, Ele já está fazendo com o Israel espiritual, que é a igreja de Jesus Cristo. E eu quero profetizar a palavra de Deus que diz em Isaías 60, 22. O mais pequeno virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Senhor Deus, eu creio na tua palavra. Senhor Deus, e a tua palavra cai na terra e produz fruto. A tua palavra sai da sua boca, Senhor, e ela vem cumprir o propósito para o qual ela foi lançada. Por isso, Senhor Deus, eu declaro esta palavra verdadeira sobre as nossas vidas, sobre as nossas discípulas, sobre os nossos discípulos, todos que nessa noite estão sendo ungidos pelo Senhor para esta obra. Que o mais pequeno, o menor virá a ser 1000, em nome de Cristo Jesus. Eu creio no poder do testemunho da vida deles através do teu Espírito. Porque a tua palavra diz, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Senhor Deus, nós vamos na força do Senhor, na força do teu Espírito, Senhor Deus. Queremos edificar casa firme para o Senhor. Queremos edificar uma igreja, Senhor Deus, uma casa de oração, um templo vivo, Senhor Deus, para o Senhor em adoração. E nós estamos aqui, Senhor Deus, dispostos a cumprir a tua palavra, o teu comando de ir e fazer discípulos. O menor virá a ser 1000, Senhor Deus. Esta é a palavra lançada, Senhor Deus, e eu creio nesta verdade. Senhor Deus, há uma multidão que está aí fora, carente, Senhor Deus, da palavra de salvação,
salvação, de esperança, de paz. Por isso, ousadamente, Senhor Deus, que possamos abrir a nossa boca e testemunhar do poder maravilhoso de Cristo Jesus nas nossas vidas, o poder do sangue que está sobre nós. Senhor Deus, nós queremos estender àqueles que estão perto, a nossa família, aos nossos colegas de trabalho, de escola, Senhor Deus, a nossa cidade, ao nosso bairro e a nossa nação. Nós declaramos, Senhor Deus, uma nação de adoradores, prostrados aos teus pés, Senhor Deus, e nós queremos fazer parte disso na nossa geração. Queremos que aqueles que estão vivendo ao nosso lado sejam impactados, Senhor Deus, por essa verdade. Senhor Deus, nós nos dispomos agora, as nossas vidas, o nosso trabalho, Senhor Deus, diante do Senhor. A tua palavra nos chama, Senhor Deus, a um chamado sobre nós. E nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor Deus, envia-nos a nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Põe a mão sobre a sua cabeça. Senhor, eu profetizo agora que nenhuma das palavras que foram ditas aqui se perderá. Eu profetizo, Senhor, que a apropriação do sangue do Cordeiro acontecerá no corpo, na alma e do espírito da tua igreja. Eu profetizo que eles serão, ó Deus, mais do que vencedores, através daquilo que Jesus fez. Em nome de Jesus eu digo que a família será impactada. Eu digo, Senhor, que não se perderá um, porque a palavra diz: crê no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. Senhor, eu profetizo que esta igreja se expandirá, conquistará muito além dos limites do homem, Senhor, porque crê no sobrenatural. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Uma grande semana para você.